Graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a Escritura na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Vamos ler mais uma vez. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Então, Paulo aqui estava escrevendo essa carta, essa primeira carta a Timóteo, mas ele tinha o objetivo de ver pessoalmente a Timóteo logo, depressa, bem depressa. Mas, caso demorasse um pouco para eles se verem pessoalmente, para poderem falar face a face, ele já estava ali por meio dessa carta dando instruções para que Timóteo soubesse como era conveniente andar na casa de Deus. Então, aqui, ele explica, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, a igreja do Deus vivo, ela é chamada neste contexto aqui de a casa de Deus. A casa de Deus, ela pode trazer, esse termo casa, ela pode ter dois significados. Ou de casa no sentido de uma casa mesmo, ou no sentido de família. O termo ali grego, utilizado, ele é tanto usado para se referir de fato a uma casa literal, onde alguém mora dentro da casa, mas também ele é usado para se referir à família de alguém, a sua casa. Por isso que normalmente é traduzido várias vezes, tipo a casa de Estéfanas, a casa do fulano. Muitas vezes, algumas vezes está se referindo à casa da pessoa onde ela mora, mas outras vezes está se referindo à família dela. E aqui a gente vai encontrar na Escritura a aplicação em relação à igreja, essa comparação da igreja tanto no aspecto de uma casa espiritual, uma casa onde nós somos, a gente já viu isso, esse edifício que nós somos as pedras vivas, mas também a Escritura vai comparar a igreja com esta casa que é a família de Deus. E vamos agora abrir aqui um outro texto, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos primeiro ver mais um aspecto dessa comparação com uma casa, mas nesse aspecto mais do local. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 22. E peço que os irmãos se assentem. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Estávamos aqui na sexta-feira conversando sobre a questão de que é importante nós conhecermos a Deus, mas mais importante do que conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. E vejam que o que o texto diz aqui é que o selo de Deus ele fica firme, é um firme fundamento. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Então, aqueles que pertencem à igreja, nesse sentido espiritual, somente o Senhor é aquele que de fato conhece um por um daqueles que fazem parte dessa igreja espiritual, dessa igreja que é composta daqueles que foram batizados em Cristo, daqueles que se tornaram filhos de Deus.
Este somente o Senhor conhece, porque somente o Senhor conhece os corações, somente o Senhor pode examinar e saber, afinal, Ele sabe onde habita, né? Ele sabe onde mora. Né? Quem aí sabe onde mora? Creio que todos, né? Todos sabem, né, chegar até a sua casa, né? Sabe, esse aqui é onde que eu moro. Então, imagina, né? Deus não saber, né, aonde Ele habita, né? Em quais corações Ele habita e em quais Ele não habita. Então, assim, Deus, Ele conhece os seus. Ele conhece aqueles que são a sua morada. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, ou seja, aqui já nós temos uma implicação para a igreja local. Por quê? Uma igreja local, idealmente, deveria ser composta somente por filhos de Deus. Nós sabemos que, na prática, muitas vezes numa igreja local vão haver membros que não são pessoas que se tornaram filhos de Deus. Mas por isso que é dito, como é que a gente sabe? Né? Um filho de Deus é alguém que anda conforme as pisadas, né, do Senhor, conforme a vontade do Senhor, é alguém que se aparta da iniquidade. Isso vai servir como uma prova, uma evidência de que nós fomos feitos filhos de Deus. Então, alguém que faz parte de uma igreja local, como é que ela faz parte? Porque ela, em algum momento, ela confessou a fé. Ela deu testemunho público da sua fé. Ela fez uma confissão diante de testemunhas. Tanto por meio do batismo nas águas, mas não só por meio do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma das formas de nós confessarmos publicamente e darmos testemunho de Cristo, não é a única. Mas vejam que, pelo menos, se alguém foi batizado nas águas, essa pessoa ela deu testemunho, ela confessou a Cristo por meio desse ato. Ela confessou a Cristo. E, como diz aqui, qualquer que profere, ou seja, qualquer que confessa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o padrão dos fiéis, o padrão daqueles que se tornam membros da igreja, tanto no aspecto espiritual como no aspecto local, devem ser homens que se apartam da iniquidade. Versículo 20. Ora, numa grande casa, e aqui então a igreja ela está sendo comparada com uma grande casa. Só que, veja que essa aplicação aqui de uma grande casa, ela se aplica muito mais à igreja local do que à igreja universal e espiritual de Cristo. Nós temos aqui alguns, né, inclusive dessas comparações que já estão sendo feitas, né, ao longo que elas se aplicam de fato, em alguns contextos, né, de maneira muito mais apropriada ao aspecto local, né? Vamos pegar aqui 2 exemplos, né, que eu já dei no último domingo. O exemplo, né, daquela comparação com um hospital e da comparação com uma embaixada. Nenhuma das duas expressões tu vai encontrar, né, na Bíblia, assim, dizendo, né, que a igreja é comparada a um hospital, mas também não tem, né, que ela é comparada a uma embaixada. Nós não temos essa expressão né, registrada ali. Agora, a igreja, por quê? Porque, de fato, tanto o termo embaixada como o termo hospital não descreve a realidade da natureza da igreja, mas agora vai descrever, pelo menos, alguns aspectos da atuação da igreja. A igreja ela vai atuar em alguns contextos como um hospital, ela vai atuar em alguns contextos como uma embaixada. Tanto pelo fato de sermos comparados a embaixadores, como pelo fato de Cristo ser o médico dos pecadores, e a igreja, ela dá seguimento à missão de Cristo, de ir buscar os perdidos, de ir buscar os pecadores e chamá-los ao arrependimento, assim como Cristo fez. Mas agora, é um aspecto que ele se aplica à igreja local. Por quê? Porque por toda a eternidade, a igreja vai atuar como um hospital ou como uma embaixada? Não. Então, vejam que é apenas algo que se aplica à igreja local. Mas agora existem aspectos que vão se aplicar, né, a esta igreja universal, a esta igreja espiritual. Mas voltando aqui para 2 Timóteo, essa grande casa, ela se aplica principalmente
a igreja local. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então vejam que muitas vezes na igreja tem aqueles que causam escândalo. Tem aqueles que, lógico, pode um filho de Deus, pode alguém que verdadeiramente nasceu de novo, causar algum escândalo? Sim. Porque os filhos de Deus, enquanto nós não formos glorificados na vinda do Senhor Jesus, nós continuamos sendo pecadores. Então nós podemos sim pecar e acabar causando escândalo na vida de outros. Mas não deveríamos. E que nós venhamos a ter temor, sabe, de, Senhor, com todas as nossas forças, com toda a nossa diligência, né, como diz Pedro, né? 1 Pedro, né, diz assim, com toda a diligência, né, acrescentai a vossa fé, aí vai dizer o conhecimento, o amor fraternal, e uma série, né, de virtudes ali, né, com toda a diligência. Tudo isso para quê? Para nós não darmos escândalo, para nós vivermos piedosamente, para nós nos apartarmos da iniquidade. Mas agora, infelizmente, na prática, nas igrejas locais, muitas vezes nós vamos encontrar irmãos que estão ali se empenhando para se purificar de todo erro, de todo pecado, né? Como diz aqui, ó, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Esse se purificar implica que eu faço isso sozinho? Não. Eu faço isso pelo poder do Espírito Santo. Mas como essa purificação, essa santificação é uma obra que ela, aí sim é uma obra sinergista, nós precisamos nos esforçar. Tanto que o verbo aqui ele é colocado, né? De sorte que se alguém se purificar. Né? Mas é óbvio que outros textos vão nos trazer, né, também a verdade de que tudo isso é feito não simplesmente por uma força própria do nosso próprio coração, mas sim por aquilo que o Senhor nos concede pelo poder do Espírito Santo. Mas aquele que se purifica é vaso para a honra. Ele é comparado aqui a um vaso de ouro ou de prata. E agora aqueles que não se purificam, aqueles que não têm aquele zelo, sabe, de se apartar da iniquidade, eles são comparados como vasos para desonra. São comparados como vasos de pau e de barro. Qual é o teu desejo, meu irmão e minha irmã? O desejo de vocês é o quê? É ser um vaso para honra ou um vaso para desonra? O desejo de vocês é ser comparado a um vaso de ouro e de prata na casa do Senhor, na casa de Deus, nessa grande casa, que é a casa de Deus, ou ser comparado a um vaso de pau e de barro? Que nós venhamos a nos purificar. Se alguém quer ser um vaso para a honra, o texto deixa muito claro. De sorte que, versículo 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo. Ou seja, idôneo, né? Capacitado para o uso do Senhor. Que nós queiramos ser usados pelo Senhor. Preparado para toda boa obra. Sabe, que venhamos a desejar. Sabe, assim, mais que qualquer outra coisa. Porque muitas vezes nossos desejos estão direcionados a várias coisas, mas que nós venhamos a desejar isso, sabe? Servir ao Senhor, estarmos preparados para toda boa obra. E aí, último versículo, né, aqui desse texto, o 22, depois a gente vai para outro texto. Foge também das paixões da mocidade. Timóteo aqui ainda, ele não era um jovem no sentido assim, né, tipo um adolescente, né, não, provavelmente ele já tinha passado já da casa dos 30, quem sabe já estava até quem sabe nos 40 já, né, Timóteo. Tá? Então, esse jovem aqui não é que ele fosse, né, tipo assim, um rapazote recém, né, tipo assim, recém tinha passado a maioridade, sei lá, né, alguma coisa assim, não. É porque Paulo é quem já tinha, né, mais idade,
né? Provavelmente já tinha passado já da casa dos 60, né? E devia ter ali seus mais ou menos uns 20 anos de diferença, né, em relação a Timóteo, né? E estava então nesse momento, né, chamando Timóteo que estava à frente. Pensa, Timóteo ele estava aqui à frente de uma igreja importantíssima, a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha vários anciãos. E muitas vezes anciãos que eram muito mais velhos que Timóteo. Mas Timóteo era aquele que estava, né, justamente por essa proximidade com o ministério do apóstolo Paulo, é quem estava exercendo uma espécie de liderança naquela congregação. Só que, então ele era mais moço do que muita gente da congregação. Então, né, o que Paulo diz? Foge também. Ele já tinha dito em outro texto, né, em outro momento, para que ninguém desprezasse a sua mocidade. Na primeira carta, né, a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Agora, Paulo exorta ele, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Vejo que essa exortação de Paulo a Timóteo, ela é no contexto da igreja, meus irmãos. Ela é no contexto da membresia da igreja. Por quê? Foge também das paixões da mocidade e segue. O que é para ele seguir? A justiça, a fé, o amor, a paz. Mas diz assim, é sozinho que ele é para buscar essas coisas? Não, diz assim, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Veja que lá no início, quando fala do fundamento de Deus, já fala daqueles que proferem o nome de Cristo, ou seja, daqueles que invocam o nome de Cristo. Então, aqueles que invocam o nome do Senhor fazem parte de uma igreja local. E nesse contexto aqui, a igreja local de Éfeso. Então, aqueles que invocam o Senhor com um coração puro, porque justamente, né, o enfoque aqui é a purificação, é o apartar-se da iniquidade, é o ser um vaso para a honra, um vaso de ouro, de prata. Então, ou seja, te junta com esses que invocam o Senhor com um coração puro e busca, juntamente com estes, a justiça, a fé, o amor e a paz. Então nós devemos buscar, meus irmãos, nós devemos buscar essas coisas juntos. Nós devemos, sabe, por isso a importância de sermos membros uns dos outros. A membresia na igreja é sermos membros uns dos outros. Por quê? Porque a igreja, justamente, somos nós. É esta reunião. É cada um de nós juntos formamos a igreja. Então nós juntos vamos buscar a paz, o amor, a fé, a justiça, invocando o Senhor com um coração puro. Vamos agora para outro texto. Veja que aqui nós fomos comparados, né, nesta casa de Deus, com vasos, que podem ser vasos para desonra ou vasos para honra, podem ser vasos de barro ou de pau, ou também podem ser vasos de ouro ou de prata. Mas agora nós vamos, ainda nesse aspecto, né, da casa, nós vamos comparar com os servos de uma casa. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E versículo 45. Mateus 24 e versículos 45 em diante. 45 até o final do capítulo. Diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? O que é isso aqui, meus irmãos? Isso aqui está falando de uma igreja local. De uma igreja local onde todos são servos do Senhor, mas o Senhor constitui um servo fiel e prudente
sobre os outros servos. Vejam que são todos servos. Um servo ser constituído sobre outros servos não faz desse servo senhor. Vejam isso. Não faz desse servo senhor. Ele continua sendo um conservo. Continua sendo servo como todos os demais. Apenas são funções distintas. Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente, ou seja, todo pastor deveria ser um servo fiel e prudente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor, Jesus Cristo, constituiu sobre os seus servos, ou seja, os demais membros da congregação, para dar-lhes sustento a seu tempo, ou seja, o pastor. Por que pastor tem esse nome? Porque pastor é aquele que pastoreia, ou aquele que apacenta. E qual é a raiz dessas palavras? Pastorear ou apacentar. A raiz da palavra é conduzir ao pasto, ou dar pasto. Porque a ovelha, ela precisa do quê? Ser alimentada com um pasto. Por isso, o pastor, ele vai pastorear. Ele vai conduzir as ovelhas ao pasto. Ou ele vai pegar o pasto e levar até onde a ovelha está. Então vejam que a função do pastor é principalmente dar pasto à ovelha. Aqui nesse caso, né, então na função pastor-ovelha, é a questão do pasto, o alimento, um pasto verdejante, que é a palavra do Senhor. No caso aqui, a comparação entre um servo que foi constituído sobre os outros servos é para quê? Para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Qual é a forma do sustento? É por meio da palavra do Senhor. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, por que nós devemos ser membros de uma congregação local? Para sermos esses servos que recebem o sustento a seu tempo. Porque, pensa, vamos pegar uma casa, né, onde tem uma criança e que muitas vezes ela quer comer uma coisa. E aí o pai sabe que aquela coisa que aquela criança quer comer não vai fazer bem para a saúde. Imagina uma criança que ela só quer comer bolachinha recheada. Seria tranquilo? Não, um pai, não. Tem que, até tal momento eu vou te dar uma bolachinha recheada, mas aqui, agora no almoço tu vai comer isso aqui. Ou seja, a criança precisa ser sustentada. Então, aquele que tem muita gente, quando a pessoa resolve, né, se isolar, se desigrejar, o que ela começa a fazer? Ela é como aquela criança que só quer comer a bolachinha recheada. O que vai acontecer com uma criança que se um pai deixasse ela por conta e ela ficasse assim, indefinidamente só comendo, né, um tipo de alimento desses? Olha, provavelmente chegaria algum momento, eu ia dar um colapso no corpo da criança, ela ia morrer. Tem alguém tipo, sobreviver comendo alguns nutrientes que simplesmente, né, vai começar a dar um monte de problemas de saúde naquela criança, e se ela continua com aquele tipo de alimentação, vai chegar um ponto que ela vai morrer. Não tem outra opção. Então, assim, é isso. Aquele que se isola e que resolve, né, o que vai acontecer? Vai começar, né, a se alimentar apenas daquilo que eu quero. Vai chegar um ponto onde, né, mesmo que não, quem sabe, prontamente, mas em algum momento a morte é certa. Então, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter uma dieta equilibrada, possamos ser saudáveis na presença do Senhor, Deus, em sua sabedoria, determinou as coisas dessa forma. Que nós estivéssemos, nós, os servos do Senhor, juntos, onde Deus separa alguns e constitui sobre os demais servos com o objetivo de dar-lhes o sustento ao seu tempo. Agora, esses que são constituídos para dar o sustento aos outros servos, eles sempre cumprem bem o seu papel? É só a gente olhar para as várias igrejas que nós temos, né, espalhadas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, neste mundo. Todo aquele que foi constituído sobre
os outros servos, todo servo que foi constituído sobre os outros servos, ele cumpre bem o seu papel? Nem todos. E o texto que ele deixa bem claro, olha só. 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse pastor, esse servo é bem-aventurado, se estiver dando o sustento a seu tempo aos seus conservos. Agora, né, e o 47 ainda promete uma recompensa. Em verdade, eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo, ou seja, se em vez de ser um servo bom, for um mau servo, se for um mau pastor, o que vai acontecer? Se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com ébrios, com os ébrios, ou seja, começa a abusar do seu poder, ou seja, ir além daquilo que seria próprio da autoridade de um pastor. E, infelizmente, existe muito disso em várias igrejas, né, espalhadas por aí. Homens que são pastores e abusam da autoridade que lhes foi conferida. E muitas vezes oprimem as ovelhas, agem como se fossem senhores do rebanho, muitas vezes são movidos de avareza, sabe, querem se enriquecer às custas do rebanho, se alimentar das ovelhas, da lã das ovelhas. E não é esse o objetivo. O objetivo pelo qual o Senhor constitui alguém como um pastor, um servo sobre os outros servos, é para dar o sustento, é para servir aos demais. E não para buscar ser servido, é para servir. Então, se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, aí começa aquela coisa, né? Ninguém pode falar nada do que ele está falando, do que ele faz de errado, que ai daquele que levantar, né, a sua mão, a sua voz contra o ungido do Senhor. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Aí começa, né, aquele tipo de... Né, começam a se encher de escudos, assim, né, de textos fora de contexto para se isolar, assim, e não se permitir ser repreendido e mudar de conduta. Mas vai chegar o dia onde a prestação de contas vai acontecer. E o que diz aqui, versículos 50 e 51? Virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, qual é o destino de todos os maus pastores? É o lago de fogo, meus irmãos. Porque isso aqui, ó, ali haverá pranto e ranger de dentes. Onde é que vai haver pranto e ranger de dentes? No lago de fogo. Então, os maus pastores serão condenados. E por isso que, né, Tiago já diz, né, lá na sua carta, capítulo 3, né, versículo 1, né, não sejam todos, né, mestres, porque havemos de receber mais duro juízo, né, um juízo mais rigoroso. Esse acredito que o Senhor, olha só, separá-lo, esse separá-lo não é no sentido de pegar de um local, separar, né, em um outro local. Não é esse sentido, tá, que foi usado a palavra separá-lo-á, que separá-lo-á é no sentido de ser cortado ao meio. É de ser cortado ao meio. É isso, é separar-lo-á no sentido como tu separa, né, tem ali uma carne, um osso, né, tu vai separar. É nesse sentido. É separar de cortar ao meio, dividir pelo meio. Então, esse é o destino dos maus pastores, daqueles que abusam da função aonde foram colocados pelo Senhor. E que Deus me dê graça para ser um bom pastor, né? Para ser um pastor segundo o coração do Senhor, né? Porque eu não quero ter esse destino. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 35 em diante, Lucas 12, 35 em diante. É um texto que ele é bem semelhante a esse que nós acabamos de ler. Jesus falou num outro contexto, né? Então, mas
É no outro contexto que ele falou, mas o foco é o mesmo, tá, meus irmãos? É justamente nos comparando a igreja do Senhor com, né, os membros dessa igreja com os servos que aguardam o seu Senhor. Então, Jesus, ele é o Senhor da igreja, e a igreja é composta pelos servos do Senhor. Os membros da igreja são os servos do Senhor. Lucas 12, versículo 35 em diante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Vejam, meus irmãos, que coisa tremenda isso. É que o Senhor promete que vai servir a sua igreja. Que vai servir Ele, o Senhor, vai servir aos seus servos. Sabe, para ver como o nosso Senhor é humilde. Ele, tanto na sua primeira vinda, ele veio, né? Ele disse assim, ó, ele veio não para ser servido, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o Senhor, ele nos deu o exemplo de como as coisas funcionam no reino de Deus. Ele, que era o maior, era aquele que servia. E nós também devemos, então, ser servos uns dos outros. E aqui o Senhor, mesmo em sua segunda vinda, porque ele está fazendo referência à sua segunda vinda, ele vai voltar e ele diz que nós podemos esperar assim, né? Então nós vamos passar a servi-lo, e de fato nós vamos servi-lo por toda a eternidade. Então, né, uma verdade não anula a outra. Nós servimos ao Senhor e vamos continuar servindo ao Senhor por toda a eternidade. Mas olha que coisa tremenda o Senhor, né, que Ele é o Senhor e Ele diz que vai se cingir, vai nos fazer assentar à sua mesa, vai se chegar e vai nos servir. Que privilégio é esse e sabe que a gente olha para que merecimento a gente tem? Nenhum. Mas isso mostra, sabe, a graça, né, do nosso Deus, a humildade do nosso Deus. E o quão terrível é quando nós somos orgulhosos e queremos apenas ser servidos em vez de estarmos servindo uns aos outros. Deus nos livre, né, do orgulho e possa nos dar um coração humilde como o dele. Possamos aprender com o nosso Senhor, né, que ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Possamos aprender a servir, né, como o Senhor. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Amém. Até aqui. Então vejam como aqui a igreja ela está sendo comparada com aqueles servos de uma casa, que devem estar aguardando a volta do seu Senhor. Não é dito em nenhum momento que esses servos eles vão andar perambulando por aí, cada um buscando servir ao Senhor isoladamente, como bem entender, como melhor achar. Não, os servos eles estão juntos. Estão todos juntos e Deus pega e separa um dentre todos esses servos, Deus separa um. Lógico, não significa que Deus sempre só vai separar um. Muitas vezes vai separar mais de um, vários, muitas vezes, para estarem, são constituídos sobre os demais, para dar, como diz aqui, aqui usou a expressão, né, para dar-lhes a tempo a ração, ou seja, o alimento, o sustento.
Vamos abrir aqui um outro texto agora, que é Efésios capítulo 2. A igreja como sendo a casa de Deus, mas agora indo mais para o lado do aspecto da família de Deus. A casa de Deus como família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Efésios 2, versículo 18 e 19, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Por ele quem? Olha só, esse versículo aqui é tão tremendo, né? Um versículo que ele está nos apresentando a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque por ele quem? O Filho. Por ele quem? Jesus Cristo. Por ele, então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ambos, seja tanto gentios como judeus, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Ou seja, por meio do Espírito Santo, que é aquele que nos convence, que nos conduz à fé, ao arrependimento, que é aquele que passa a morar em nós, que é aquele por quem nós oramos, né? É dito que nós devemos orar no Espírito, é aquele que nos purifica, é aquele que nos conduz, é aquele que aplica toda a obra de Cristo. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz, a sua obra, né, a sua vida perfeita, a sua ressurreição, tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, a sua ascensão, tudo isso é aplicado a nós pelo Espírito Santo. Então, nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, mas isso é em quem? É no Espírito Santo. Então, porque por ele, em Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja que aqui, né, só para os irmãos entenderem, assim, que esses dias a gente falou, né, nós somos estrangeiros, forasteiros, né, aqui é dito que nós não somos estrangeiros, forasteiros. Alguém pode achar, mas será que tem uma contradição aí? Não, a questão é, quando diz que nós somos estrangeiros, forasteiros, né, peregrinos, é em relação ao quê? A esta terra. Agora, antes da nossa conversão, nós éramos estrangeiros, nós simplesmente éramos os cidadãos dessa terra. Mas, em relação ao reino de Deus, em relação a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus, em relação a esta cidade de Deus, nós éramos, sim, estrangeiros. Nós não tínhamos a nossa cidadania na Nova Jerusalém. Ou seja, nós éramos o quê? Éramos forasteiros, éramos estrangeiros em relação à Nova Jerusalém. Agora, quando nós nascemos de novo, quando nós cremos em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, quando essa obra de Deus, né, foi operada em nós, nós nos convertemos e passamos a fazer parte da família de Deus, fomos adotados por Deus, fomos regenerados. O que aconteceu? Nós nascemos na família de Deus. Nós recebemos então uma nova cidadania, a cidadania celestial, a cidadania da Nova Jerusalém. Então, por isso, nós não somos mais estrangeiros. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Por quê? Porque agora nós recebemos, pelo fato de sermos feitos filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos essa cidadania e não somos mais estrangeiros e forasteiros. A nossa cidadania está nos céus. Não somos mais estrangeiros em relação aos céus. Não somos mais forasteiros, peregrinos em relação aos céus. Nós somos cidadãos dos céus. E como diz aqui, né, concidadãos dos santos e da família de Deus. Somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Pertencemos agora à família de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus. Antes não éramos, mas pela fé em Jesus Cristo, como diz aqui em Gálatas, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Continuando aqui, ó, Efésios ainda, só que no capítulo 3, versículo 14 em diante. Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Então, a igreja, ela é a família de Deus. E cada membro, em particular, é um filho de Deus. Então, nós somos filhos. Filhos de Deus que pertencemos à família de Deus. Efésios 3, versículo 14 em diante, diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Vejam, Paulo estava aqui se colocando de joelhos, ou seja, orando ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque antes, né, de nós sermos feitos filhos de Deus, aquele que é o Filho unigênito de Deus é Jesus Cristo. Por isso que ele é referido, né, como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio do Filho unigênito é que nós somos feitos filhos. Como, citando novamente Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, pela fé no Filho unigênito de Deus. E uma vez que nós cremos em Jesus Cristo e fomos feitos filhos de Deus, então nós passamos a fazer parte da família de Deus. E esta família de Deus é a igreja de Deus, que é esta igreja universal. É esta igreja que ela é composta por todos os filhos de Deus de todos os tempos. Por isso que é uma família, né, do qual toda a família nos céus e na terra. Por quê? Porque quantos filhos de Deus, quando Paulo escreveu, né, essa carta aos Efésios, quantos dos filhos de Deus estavam mortos? Quem sabe milhões de filhos de Deus já tinham morrido, porque, imagina, Paulo já está aqui, o mundo já existia há pelo menos 4.000 anos. Então já havia se passado em torno de 4.000 anos, desde a época lá de Caim, Abel, né, onde Abel é o primeiro dos filhos de Deus a morrer. Onde é que estava Abel? Nesse momento que Paulo escreveu essa carta, há 2.000 anos atrás. Abel estava nos céus. E todos os outros filhos de Deus que já haviam morrido, a gente pode citar cada um: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, os profetas, né, Isaías, Jeremias, Malaquias e tantos. Qualquer um sabe que a gente possa, né? Esse aqui era um filho de Deus. Esse aqui era um dos santos de Deus, né, no Antigo Testamento. Era um filho de Deus. Onde estaria no momento em que Paulo escreveu essa carta aos Efésios? Nos céus. Faziam parte da mesma família que os que estão vivos. Glória a Deus. Ou seja, hoje, onde estão Paulo, Pedro, todos os santos dessa época, né? Todos aqueles a quem Paulo escreveu esta carta naquele contexto. Hoje, os filhos de Deus ali, que estavam vivos, que estavam na terra, né? Hoje estão nos céus. Mas hoje, essa carta continua falando aos filhos de Deus que estão na terra. Então, do qual toda a família, o Pai, né? Do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Ou seja, a igreja do Senhor, a família de Deus. Mas aí nós vemos a oração do apóstolo Paulo. É uma oração com qual objetivo? Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Vejam que a oração ela não é uma oração simplesmente individual, é uma oração que ela é coletiva, ela é uma oração feita pela e para a igreja. O cumprimento dessa oração, ele é cumprido pela congregação, e não simplesmente por cada cristão individualmente. Vejam, para poderdes, olha o 18 novamente, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Nós não devemos, meus irmãos, ter um objetivo apenas de nós mesmos compreender, sabe, todas as maravilhas de Deus. O nosso objetivo deve sim ser compreender, mas ser um instrumento de Deus para conduzir os nossos irmãos também à compreensão.
Por isso, a igreja. Por isso que o Senhor não definiu assim, ó, que simplesmente, né, vai pregando aí, as pessoas vão sendo salvas e vão cada um vivendo por conta, por si. Por isso que o plano de Deus não foi dessa forma. Porque se fosse cada um por si, tá, aí tudo bem, mas agora a questão não é cada um por si. O plano de Deus é a igreja. O plano de Deus é que os filhos de Deus andem juntos. O plano de Deus é que seus filhos andem juntos e se edifiquem mutuamente. E ajudem-se uns aos outros a compreenderem. Como diz aqui, né, compreender perfeitamente qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tudo isso é cumprido aonde? Como diz a expressão ali, ó, com todos os santos. Isso aqui não é para ter um cumprimento individual, é para ter um cumprimento coletivo. É um cumprimento na igreja, com todos os santos. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, mais uma vez, né, esse coletivo, a igreja, a esse, glória, aonde? Na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então vejam que tudo, converge aonde? Na igreja. O plano de Deus, ele não se dá apenas num aspecto individual. Cada indivíduo é trazido para viver em comunidade, para viver na congregação, congregado. Por isso a necessidade de sermos membros da igreja. Ainda nesse aspecto, né, de analisarmos a igreja, de compararmos a igreja, aquilo que a Escritura nos revela, né, a igreja como sendo a família de Deus, e nós como sendo os filhos de Deus, e então irmãos uns dos outros. Nós temos 1 João, capítulo 4, e versículo 19 em diante. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19 em diante. Essa carta é uma das que nós temos, um dos livros, né, que nós temos vídeos gravados, né, com exposição bíblica, né, de toda essa carta, né, todas as 3 cartas de João, né. A pastora Luísa quem ministrou. E esse texto aqui, eu vou ler tanto o final do capítulo 4 como o início do 19. Aliás, o início do 5. Do 19 em diante aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então vejam que toda a obra de Deus em nós, ela a gente vê claramente, né, o monergismo, né? A gente vê esse aspecto, né, onde Deus ele começa a atuar. Ou seja, não é, né, eu estava lá, eu comecei a sentir que eu precisava mais de Deus, e eu fui lá e busquei a Deus, e eu comecei a amar a Deus e tal. Às vezes, da perspectiva humana, pode até a pessoa achar que foi assim que as coisas se deram. Da perspectiva humana, ou seja, uma perspectiva que ela é meramente subjetiva. Mas quando nós vamos conhecendo mais da palavra de Deus e entendendo como as coisas de fato ocorrem, a gente vai vendo assim que quando, né, começou aquele ímpeto em nosso coração de buscar a Deus, é porque antes disso Deus já estava, né, trabalhando em nós e nos atraindo para si. E quando de fato nós efetivamente demos uma resposta apropriada de fé e arrependimento ao Senhor, nós vamos nos dar conta que se o Senhor nos tivesse deixado entregues ao nosso próprio poder de tomar uma decisão, alguma coisa do tipo, nós não teríamos decidido, nós não teríamos escolhido, nós não teríamos começado a amar a Deus. Simplesmente Deus tivesse nos deixado, vai lá, toma a iniciativa de me buscar. Se Deus tivesse agido assim conosco, ninguém teria tomado a iniciativa. Nós monergisticamente, ou seja, por um ato, né, monergista nosso, iríamos todos sendo encaminhados para o inferno. Mas graças a Deus, que por um ato monergista dele,
nós fomos salvos. Ele nos amou primeiro. Ele agiu em nós primeiro. Ele nos conduziu ao arrependimento. Ele nos conduziu à fé. Ele nos conduziu a buscá-lo. Ele conduziu a nossa vontade, tudo, em todo tempo nós fomos conduzidos pelo Senhor. Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, ou seja, agora que essa obra de Deus já operou em nós nascemos de novo, nós somos agora filhos de Deus e amamos a Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, o que é? É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, ou podemos dizer no presente, né, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não viu? Porque pelo menos, né, com os nossos olhos de carne aqui, nenhum de nós viu a Deus. Nenhum de nós tem a capacidade de ver a Deus com esses nossos olhos de carne. Mas como pode, né? Alguém dizer que ama a Deus se não consegue amar o seu irmão? Versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então ninguém, nenhum filho de Deus está eximido, está liberado do dever, do mandamento de amar os seus irmãos. E a prova de que nós, de fato, nascemos de Deus, de que nós somos filhos de Deus, é que nós vamos amar os irmãos. Esta é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Se nós não amamos os irmãos, é porque de fato nós somos mentirosos quando dizemos ou quando dizemos que amamos a Deus, ou quando dizemos que somos filhos de Deus. Nós estamos mentindo se nós não temos amor pelo nosso irmão. Agora, quando nós amamos os irmãos, aí sim. Aí nós estamos falando a verdade quando dizemos que somos filhos de Deus e quando dizemos que amamos a Deus. No capítulo 5, versículo 1 e no 2, vai dizer assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, foi feito um filho de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Vejam, meus irmãos, que isso aqui, o final do versículo 1 aqui, ele não é um mandamento. Não é um mandamento, é uma descrição. Ele está apenas descrevendo uma realidade. Está apenas descrevendo uma verdade. Que todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, Deus nos amou primeiro e nos gerou. Nós prontamente, uma vez que fomos gerados por Deus, nós amamos aquele que nos gerou. Nós amamos a Deus, nosso Pai. Somos filhos de Deus e amamos ao Pai. E prontamente, todo aquele que foi gerado por Deus, foi feito um filho de Deus e que passou a amar a Deus, ele também, é dito aqui que, claramente, também ama o que dele é nascido. Ou seja, eu fui gerado por Deus, eu nasci de Deus. O meu irmão, que foi gerado também por Deus, nasceu também de Deus, o que vai acontecer? Eu vou amá-lo. Ou seja, porque se eu fui gerado por Deus, eu também vou amar a todos aqueles que dele são nascidos. E vejo que isso aqui não é um imperativo. Isso aqui é apenas uma descrição. Está descrevendo a realidade. Ou seja, se esta não é a nossa descrição, ai de nós. O mandamento foi antes. Já teve o imperativo ali, né? No versículo 20, no 21, ali nós tínhamos um imperativo. Ali nós tínhamos um mandamento. Mas no versículo 1 nós não temos um imperativo. Nós temos apenas a descrição de uma verdade, de uma realidade. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, aqueles que foram gerados, né, aqueles que nasceram de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por quê? Como é que eu sei? Como é que funciona então esse negócio de amar o meu irmão? É apenas um sentimento? Vai passar também
Não vou dizer que não podemos excluir o sentimento, tá? Mas é muito mais do que um mero sentimento. Sabe aquele sentimento, eu amo aquela pessoa, tipo, tem um sentimento de amor. Esse amor que fala aqui é muito mais do que isso, meus irmãos. E para nós entendermos como é que funciona esse amor pelos filhos de Deus, nós precisamos conhecer a Escritura. Porque a Escritura, toda ela, vai nos revelar como é que nós amamos. Toda ela. Porque Jesus mesmo disse que toda a lei e os profetas se cumprem, né, numa só palavra. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus estava descrevendo que tudo aquilo que havia de Escritura, né, tinha base, estava embasado nesses dois mandamentos. Então significa que se eu quero detalhadamente saber como cumprir esses dois mandamentos, eu preciso conhecer o todo da Escritura, a lei, os profetas, né, e toda a Escritura. Aí eu vou ter, né, bem as aplicações práticas, né, no dia a dia, em cada aspecto da vida, de como é que eu consigo amar os filhos de Deus e guardar todos os mandamentos de Deus. Continuando aqui. 2 Coríntios 11, 2. Já estou encaminhando para o final. A gente tem aqui a comparação da igreja com uma noiva. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Veja que Paulo, né, estava falando aqui com a igreja de Corinto. E o mesmo princípio se aplica, né, a cada congregação local. Paulo diz assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vejam que essa analogia, meus irmãos, da igreja com uma noiva, ela é uma analogia que ela se aplica à igreja local, à congregação local. Porque aqueles que já morreram e que fazem parte da igreja, não se aplica isso de estarem sendo preparados, né, para serem apresentados como uma virgem pura ao marido. Os espíritos dos justos, né, que já estão nos céus, é dito que eles estão aperfeiçoados. É óbvio que naquele dia, quando Jesus vem, né, eles vão ressuscitar em corpos gloriosos e aí vai ter o cumprimento pleno dessa apresentação, né? Mas vejam que a aplicação disso, né, desse zelo, dessa preparação, ela se dá no contexto da igreja local. É apenas a congregação local, a igreja local que está sendo preparada. Esta é a igreja local é aquela que está sendo preparada. E justamente então, por isso a necessidade de estarmos membrados em uma igreja local. Para fazermos parte desse corpo coletivo que é a noiva de Cristo, que está sendo preparada para ser apresentada como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, aqueles que não fazem parte desta noiva, aqueles que não fazem parte da igreja local, não estão sendo preparados para se encontrar com o noivo. Só lembrando que aqui a comparação de noiva é o quê? É a comparação da igreja, não de cada crente individualmente. Então, eu individualmente não estou sendo preparado como uma noiva. É a igreja, é a congregação local, como um todo, que está sendo preparada para ser apresentada como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, isso aqui se aplica ao contexto da igreja e não ao contexto específico de uma pessoa. Isso aqui não se aplica individualmente. Se aplica coletivamente. E, por fim,
a Escritura nos apresenta, né, a comparação da igreja com uma esposa. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. E aqui ele vai tocar, né, ele já vai trazer também juntamente nessa aplicação, nessa comparação da igreja com uma esposa, vai trazer também a comparação da igreja com o corpo de Cristo. Que nós não vamos adentrar hoje nos aspectos, né, da comparação com o corpo, apenas naquilo que tange esse texto, né, Efésios 5, versículo 22 em diante, né, mas próxima vez que eu for ministrar sobre esse assunto de membresia, né, eu quero me aprofundar nesse aspecto da igreja como corpo de Cristo. E aí os vários textos, né, porque aí é muito rico, né, muito tremendo assim a forma, né, desses vários textos, né, onde vai trazer, né, os dons, né, os ministérios, esses objetivos, né, do crescimento, do aperfeiçoamento do povo de Deus, né. Ou seja, a gente vai ver mais ainda, né, outros aspectos do porquê que Deus, em sua sabedoria, decide estabelecer a igreja, né, como meio, né, para a sua obra, né, de salvação e os seus planos eternos, né. Então, Efésios capítulo 5, versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, Jesus Cristo, ele é o salvador, ele é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o salvador do corpo. A igreja é o corpo e ele é o salvador do corpo, o salvador da igreja. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vejam, meus irmãos, a responsabilidade que nós temos, especialmente os casais, de revelarmos ao mundo o padrão de como é que funciona a igreja. Porque, assim como a esposa está sujeita ao marido, e o marido é o cabeça da esposa, esse relacionamento, quando ele está bem ordenado, quando ele está bem equilibrado à luz da Escritura, isso traz glória e honra ao Senhor, porque revela a natureza da igreja, revela a natureza da submissão da igreja a Cristo, revela a natureza do senhorio de Cristo sobre a igreja, sabe, revela o cuidado de Cristo para com a sua igreja, para com o seu povo, da mesma forma como o marido cuida da esposa, da mesma forma como o marido ama a esposa, vai revelar como Cristo amou a igreja, e da forma como a esposa está sujeita ao marido e obedece ao marido, vai revelar como a igreja está sujeita a Cristo e obedece a Cristo. Então vejam como nós como, sabe, eu e minha esposa, e cada um, né, dos irmãos que são casados, sabe, tem esse privilégio, essa oportunidade de, com as suas vidas, com, sabe, os seus casamentos, darem glória ao Senhor e exemplificarem esses princípios com as suas vidas, para que isso seja revelado ao mundo. Aí diz assim, 25, vós maridos, aliás, acho que não li o 24, né? Mas qualquer coisa, lendo novamente. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então vejam, por quem é que Cristo amou e por quem Cristo se entregou? Pela sua igreja, pela congregação. Com que objetivo? 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes,
a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. É tão, sabe, é tão contraditório quando nós vemos assim casais se divorciando, né? E tu percebe, sabe, que eles estão se divorciando porque assim, não, é porque eu quero ser feliz, é porque eu quero ir atrás, né, dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? Eu continuando naquele relacionamento, eu não estava conseguindo me amar, e daí começa aquela coisa, tipo assim, só bobagem. O que nós vemos aqui? Que aquele que ama a sua mulher é aquele que de fato ama-se a si mesmo. Se alguém vai dizer assim, não, mas eu amo a minha... Nunca tu vai encontrar na Bíblia um mandamento para amar a si mesmo. Nós vamos encontrar, da mesma forma como foi aquele, né, que a gente viu ali em 1 João 5:1, né, que não era um imperativo, né, era uma descrição, tu vai ver apenas descrições de que os homens amam-se a si mesmos. Ou seja, isso é apenas uma constatação e não um mandamento. Nós não vamos encontrar, não tem nenhum versículo da Bíblia. Vai folhear ela de capa a capa, tu não vai encontrar um mandamento, ama-te a ti mesmo. Não tem. Mas agora nós temos uma constatação de que as pessoas amam-se a si mesmas. Ou seja, porque isso já faz parte da própria constituição do ser humano, o amar-se a si mesmo. Então, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então, assim como é uma coisa completamente absurda alguém odiar a sua própria carne e alguém fazer mal para si mesmo, assim como isso é uma coisa absurda e completamente sem nexo, também é algo absurdo um marido não amar a sua esposa. Também é algo absurdo um marido não sustentar a sua esposa, não fazer o bem para a sua esposa. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Vê? Isso de quem? Nós, de Cristo. Nós, a igreja, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aqui nós temos um princípio. O princípio básico, né, do casamento, onde um homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e passam a ser, né, os dois numa carne. E aí diz assim em 32, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por quê? Porque muito mais importante do que a união de um casal é a revelação desse mistério que é a união de Cristo com a sua igreja. Por isso que diz, né? Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Porque esse é o objetivo do casamento, meus irmãos. É revelar a Cristo e a sua igreja. E que nós possamos, nós, uma vez que entendemos que temos essa responsabilidade, que nós possamos cumprir bem o nosso papel. Que como casais possamos, sabe, revelar de maneira digna como é o relacionamento de Cristo e da igreja. Que de fato, sabe, os nossos relacionamentos, os homens como maridos, as mulheres como esposas, sabe, que tudo isso esteja, os nossos relacionamentos estejam de acordo com aquilo que é revelado na Escritura, para que, sabe, nós não venhamos a dar um testemunho errado, que nós não possamos, saber, com as nossas vidas, estragar a ideia que as pessoas têm sobre como poderia ser a relação da igreja com Cristo. Onde pensa uma igreja que resolve fazer tudo por conta própria, que ela manda em si mesma, e até mesmo dá ordens para Cristo. Tem igrejas que têm agido dessa forma. Tem aqueles que dizem que a gente pode dar ordens para Cristo. E aí? Né, isso aí é reflexo de, né, justamente de toda uma geração, sabe, que cada vez tem vivido menos os princípios da palavra do Senhor no que tange ao casamento. Se deixaram inundar por princípios feministas, né, onde a inversão dos papéis, onde é toda uma... E aí
isso vai impactando, né, na revelação que as pessoas têm, na concepção que as pessoas têm de como é que é a igreja, a relação da igreja com Cristo. Então vejam como é importante, sabe, nós termos o nosso relacionamento como casal, sabe, ele está alinhado com o que diz a Escritura, com o que nos ensina a Escritura. E que nós possamos, sabe, compreender o quão precioso é a nossa relação como igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa relação que é uma relação de submissão, de sujeição, de obediência, que é uma relação de amor, que ela é comparada com o relacionamento de um marido com a sua mulher, que deveria ser o relacionamento mais belo, né, dentre todos os existentes entre os homens. E próximo culto, então, eu quero, né, dar sequência, né, ainda nesses... ainda vão ter mais algumas ministrações, né, trazendo essas verdades, né, sobre dessa série, né, de marcas bíblicas de uma igreja saudável, né, especialmente nesse ponto, né, que estamos tocando agora, que é a membresia. Ainda vão ter... Eu vou ministrar pelo menos mais dois, né, vão ter mais 2 cultos onde eu vou estar né, dando continuidade nesse tema. Né, mas eu já pedi também para o pastor Aloysio que ele vai trazer, num dos dias, né, quem vai trazer a exposição, né, vai ser ele. Então, nós vamos ter pelo menos mais 3, né, exposições ainda em relação a esse aspecto, né, da membresia na igreja. Então, aqui eu concluo por hoje.